E, pessoal, bom dia. São 9 horas e 5 minutos, a gente vai começar. 9 horas e 4 minutos, a gente vai começar, certo? Antes de qualquer coisa, não sei se quem são as pessoas que estão aqui. Eu acho que não tem ninguém que é mãe, não, aí, né? Nenhuma das meninas que são mães. Eu ia desejar feliz Dia das Mães um pouquinho atrasado para vocês. Mas eu acho que não tem nenhuma menina aí que é mãe. Mas, de qualquer forma, feliz Dia das Mães para as mães de vocês, de todos, né? Acredito que a maioria aí, talvez todo mundo deve estar em casa, talvez até tenha alguma mãe ouvindo aí. Então, feliz Dia das Mães para vocês, mães, certo? Na nossa última aula, peraí, deixa eu só ver aqui o que que alguém falou uma coisa no chat aqui. Pois é, verdade, verdade. Jaqueline disse que não é mãe, mas tem sobrinho, se considera como se fosse, né? Com certeza, tem situações mesmo que a Raíssa tá aí, Raíssa? Eu acho que não. Ah, tá, sim, Raíssa tá. Raíssa tá, então Raíssa é mãe. Feliz Dia das Mães para Raíssa. Que eu acho que do nosso grupo aqui é a única mãe, né? Biologicamente. Gente, nós hoje vamos fazer aqui uma projeção do livro, certo? Eu tô com um livro aqui de vocês, né? Se você tiver com o seu livro aí também, é bom que você abra para você ir acompanhando. Se você não tiver, sem problema, a gente vai acompanhando aqui na tela mesmo. Mas se você tiver com o livro é melhor porque você consegue ver ele mais amplo, né? Você consegue dando uma olhada para uma página, para outra, né? Aqui é ruim por isso, que a gente só consegue ver o que está aqui na tela, né? A gente não consegue ver o todo. É por isso que eu não gosto muito de ler no celular, por exemplo. Né? Tem gente que gosta muito de ler em tela. Assim, eu não gosto muito de ler em tela por isso. Por quê? Porque a gente não consegue ficar vendo, por exemplo, a próxima página. Eu acho meio estranho, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas Bruna está se metendo na minha aula aqui dizendo que gosta de ler o livro no celular e gosta de ficar lendo, às vezes, ele impresso também, ao mesmo tempo, né? Acontece, acontece. É bom demais. Tá dizendo aqui que é coisa de doido, mas não é não, é não. Acontece, tem gente que é assim mesmo. Doido, mas enfim, né? Acontece. É bom também. Então, na nossa última aula síncrona, nós trabalhamos o último conteúdo de concordância verbal que estava faltando ainda, né? Que era aquele negócio da concordância ideológica, concordância do verbo ser e dos verbos impessoais. Eu tinha dito para vocês que a gente iria fazer a atividade sobre isso ainda. Aí depois eu olhei e disse, cara, já deu o que tinha que dar isso aqui. Concordância verbal já deu o que tinha que dar. Vamos passar para frente. Vamos começar com a atividade de uma forma bem introdutória para a gente ver algumas questões importantes sobre modernismo e a gente passar a bola para frente, certo? E aí na explicação a gente vai agora especificar mais a coisa. E é isso mesmo, certo? A gente vai começar hoje, vocês já, quem não viu ainda, pessoal, eu não vou fazer a correção ainda, porque a atividade ainda está lá aberta, certo? Mas sexta-feira, que eu fiz uma confusão imensa. Não sei se vocês viram no grupo que eu até expliquei a confusão, mas eu vou explicar aqui de novo. Sexta-feira eu coloquei lá a atividade de português no Google Sala de Aula e nos grupos de WhatsApp. Bom, nós tínhamos outro horário antes das provas, certo? Nesse horário de antes da prova, as atividades de português, elas entravam na sexta-feira e a atividade de redação na segunda-feira. Depois mudou a prova, mudou o horário depois da prova e só sexta-feira que eu vim perceber que, na verdade, a atividade de português agora é de terça, não é mais dia de sexta, como era antes. Então, na verdade, desde terça-feira, eu deveria ter postado a atividade de português. E acabou que eu não postei, porque eu não atentei para esse detalhe,
Só vim atentar para isso na sexta, quando eu fui postar a atividade. Aí, só para conferir, eu dei aquela olhadazinha no horário. Aí vi, poxa, como assim? Desde terça-feira que era para ter tido a atividade já. Foi uma confusão que eu fiz. O importante é que a atividade foi colocada lá. Bom dia, Samila. Então, gente, é isso, mas mesmo assim, não tem nenhum problema, porque como a gente faz uma atividade uma semana sim e outra não, né? Por exemplo, nessa semana agora não tem a atividade mesmo, vai ter uma atividadezinha depois da aula aqui, mas é uma atividadezinha bem simples, uma questão só para a gente fixar o conteúdo, né? Não é aquela atividade maior mesmo. Atividade maior é na semana que não tem aula síncrona. Então, não tem problema não. Eu fiz errado, mas ok. Quando for na próxima semana, eu conserto e aí a atividade volta a ser na terça-feira, como é para ser realmente. Né? Desculpa aí pela loucura. Mas, vamos lá então. Vocês já começaram o que vocês fizeram. Eu acredito que quem está aqui um bocado já deve ter feito essa atividade de sexta-feira. Quem não fez ainda, vá lá no Google Sala de Aula e faça. Ou então vá lá no grupo e clique no link e faça, certo? A gente tem a atividade sobre modernismo. Se você não fez ainda, vai ter a sorte de a explicação aqui, que já vai dar uma clareada também, né? Olha só, nós estudamos pré-modernismo, certo? Quando uma coisa se chama pré outra coisa, é porque aquilo ali é que é muito mais importante, né? Então, se a gente tem um período chamado de pré-modernismo, é porque o modernismo, vamos combinar, ele foi bem mais importante do que aquele outro período ali. Porque se aquele período fosse muito importante, ele teria um nome próprio, vamos dizer assim, né? Então, se ele se chama pré-modernismo, é porque o modernismo é muito importante. E, de fato, é muito importante. Pessoal, todas as bases da cultura que nós temos hoje em dia, todas, absolutamente todas as bases da cultura que nós temos hoje em dia, de alguma forma dialogam com o modernismo. Nós estamos aqui diante, talvez, do movimento cultural, talvez não, óbvio, do movimento cultural mais importante do século XX, e que deixa uma herança tão forte que hoje, no século XXI, nós ainda temos um diálogo muito forte com essas ideias do que foi o modernismo, certo? O que é o modernismo, certo? E aí aqui a gente precisa fazer uma separação muito bem feita de alguns termos, porque esses termos, às vezes, eles podem ser confundidos, que é o termo modernidade, moderno, modernismo, coisas desse tipo, né? Vamos aqui. O que a gente, no dia a dia, a gente chama de moderno, né? Quando alguém diz assim, ah, aquilo é muito moderno. Moderno, no dia a dia, não tem nada a ver com esse sentido aqui que a gente vai estudar hoje. Moderno, no dia a dia, significa algo atual. Uma coisa que é atual, a gente chama de moderna, certo? Quando a gente estuda as artes, a literatura, o que é da atualidade, na verdade, a gente chama de contemporâneo. A gente não chama de moderno, certo? Por que a gente chama de contemporâneo? Porque contemporâneo é o da atualidade, é o do hoje. Moderno, ele tem uma data específica. O que é o moderno na literatura? É uma série de movimentos culturais, artísticos, literários que surgiram lá no finalzinho do século XIX, mas principalmente no começo do século XX na Europa, e que depois se alastraram pelo mundo inteiro. O mundo inteiro que a gente diz assim, lógico, o mundo mais ocidental, né? Inclusive no Brasil. E aí é o que no Brasil começa ali mais ou menos na segunda década do século XX, ou seja, anos de 1920, 1920 e pouco, começa esse tal desse modernismo. Então, quando a gente fala em algo moderno, do ponto de vista das artes e da literatura, nós não estamos falando de uma coisa que é atual, nós estamos falando de algo que é desse período, do começo do século XX, aí até quando? Até quando é o... Aí é uma grande questão. Como é uma coisa historicamente ainda recente,
porque uma coisa de 100, cento e poucos anos, 50, 60, 40 anos, porque o modernismo vem até mais para cá, né? Então, como é uma coisa muito recente do ponto de vista da história, a gente não sabe, existe ainda uma disputa de quando terminou o modernismo, e existe uma disputa se já terminou o modernismo, né? E aí tem outras correntes que dizem, tem algumas correntes que dizem que o modernismo acabou. Ele acabou mais ou menos nos anos 60, final dos anos 60. E aí colocam até uma data, com uma data específica, que é 1968. Por que 1968? Um ano tão fechado assim, né? Um ano tão específico assim. 1968, não é tipo década de 60. 1968. Porque em 1968 aconteceram uma série de acontecimentos é ótimo, né? Aconteceram uma série de movimentos, sobretudo na Europa, mas também em boa parte do mundo ocidental, e esses movimentos teriam rompido com o modernismo. É uma questão, certo? Isso está em aberto, ainda existe muita discussão sobre isso. Já existem outras pessoas que acham que não. Na verdade, o que houve lá foi só uma mudança do modernismo. Mas a gente continua vivendo o modernismo até hoje. Até hoje a gente está sob o paradigma moderno. É uma discussão. E eu não queria entrar nesse mérito porque não tem a ver com a gente aqui. A nossa discussão aqui, na verdade, é voltar lá para o começo do século XX e aí estudar isso, esse surgimento desse modernismo. Por quê? Porque aqui, esse capítulo trata exatamente disso. Como foi que o modernismo surgiu. E aí, pessoal, eu queria fazer... E assim, por que que eu trouxe o nosso livro aqui hoje? Porque eu queria muito que a gente discutisse essas imagens aqui. A gente falasse sobre essas imagens. E aí, para eu não ficar... Pegue o seu livro, vá lá na imagem que tem na página tal. Aí tem gente que tem livro, tem gente que não tem livro. Aquela coisa, né? Então, a gente vai projetar aqui a imagem do livro. Essas imagens aqui a gente tem que analisá-las, certo? Se você tem o seu livro aí, abra o seu livro na página 38, certo? Você pode abrir seu livro na página 38. Se você não tem o seu livro, aproveite e logo, logo vá na escola e pegue os seus livros. Se você não tem o de português, provavelmente você não tem nenhum ainda. Então vá lá e pegue os seus livros. Porém, antes de a gente entrar nessas imagens aqui especificamente, eu queria abrir essa imagem aqui. Não, não é essa não. Essa imagem aqui. Pronto, essa imagem aqui. Eu imagino que todo mundo que está aqui já deve ter visto essa imagem alguma vez na vida, né? Bastante conhecida, uma imagem bastante conhecida, que é a Mona Lisa, certo? Então, vocês conhecem essa imagem, ok? Olha só, o que que essa imagem tem a ver com o nosso trabalho hoje sobre modernismo? Com a nossa discussão aqui hoje sobre modernismo. Olha só, isso tem vários memes com essa imagem. Jaqueline, você me trouxe agora uma deixa incrível para a gente falar sobre modernismo e memes. Por mais que a gente... modernismo e memes tem muito a ver, muito, muito a ver. Certo? Por isso que eu digo que tudo que a gente tem hoje, do ponto de vista da cultura, a gente dialoga com o modernismo. A gente tinha meme, pessoal, antes de existirem os memes, certo? E você vai ver que tem aqui um movimento, uma corrente artística, que a gente pode dizer que é uma corrente que fazia memes, antes da existência dos memes, muito antes, certo? Então vamos lá. Olha só, Mona Lisa, uma imagem clássica, muito clássica. Qual é o valor artístico que a Mona Lisa tem? Leonardo da Vinci, pintor, lá do Renascimento, fez a Mona Lisa, certo? Pintou a Mona Lisa com uma pintura, certo? Olha só. Qual é o valor artístico que isso aqui tem? Uma das coisas é a perfeição das formas. A perfeição das formas... Fala já, Jaqueline. A perfeição das formas é uma das características que fazem com que essa obra seja de fato uma obra de arte. Alguém pintou isso aqui. E essa pintura ela foi feita milimetricamente. Pessoal, existem estudos
geométricos, matemáticos da Mona Lisa, certo? E toda a imagem, ela é uma imagem perfeita, certo? Muito perfeita, é tudo geometricamente calculado para ser nas proporções mesmo do que é um rosto humano, tudo é dentro, é milimetricamente calculado. Leonardo da Vinci, além de pintor, ele também fez uma série de obras. Ele era inventor, então ele calcula, é uma espécie de um, os primórdios do que seria um engenheiro ou alguma coisa do tipo. Então ele inventou, por exemplo, o helicóptero, certo? Ele fez um protótipo, um início ali do que hoje é o helicóptero. Exatamente, um matemático que vai pintar. Samila falou aqui que ele é um matemático que vai pintar. Exato. Então, para você fazer um helicóptero e para você fazer com que aquilo ali saia do chão, é bem complicado, entendeu? Porque você tem que fazer muito cálculo. Então, Leonardo da Vinci, pode ser que eu esteja enganado, eu acho que eu não estou enganado. Ele não fez a geringonça mesmo, entendeu? Ele não fez o helicóptero, mas ele desenhou uma figura que seria um helicóptero, com todas as proporções para que aquilo ali realmente funcionasse. Eu acho que ele não chegou a fazer, mas tem lá todo o cálculozinho perfeito para que a coisa funcione. Então, isso aqui é milimetricamente calculado, né? Jaqueline, você ia falar alguma coisa, pode dizer. Eu não lembro mais onde eu estava vendo, mas uma pessoa estava dizendo que o que chamava mais atenção nessa imagem era justamente não saber se a mulher estava séria ou se ela estava sorrindo. Eu não lembro Isso, mais muita onde eu gente. vi isso, mas foi até uma pessoa dando uma reportagem Sim, sim, que estava essa. dizendo que o que mais chamava atenção era justamente saber se a mulher estava séria ou se ela estava sorrindo. Pronto, essa análise aí, ela é muito difundida, muita gente fala isso. Realmente, não sei nem quem foi que foi o autor, digamos assim, dessa fala, mas há muito que se diz isso. E uma das características também que fazem com que ela seja muito original, essa obra seja muito original, é que a expressão facial que ela está fazendo aí é uma expressão facial enigmática, né? A gente não sabe se ela está exatamente sorrindo ou não, enfim. Existem teorias e mais teorias que dizem que Leonardo da Vinci seria alguém com algum tipo como é que eu posso dizer, algum tipo de característica trans numa época muito antiga e que ele não manifestava isso e que, na verdade, Mona Lisa é ele se pintando como mulher, é ele pintando ele mesmo como se ele fosse uma mulher, porque, por uma questão da época, ele reprimia isso e tudo mais. Então, existem aí teorias e mais teorias sobre a Mona Lisa. É uma obra que, por conta de tudo isso que a gente está falando, até hoje muito analisada. Quando a gente pensa em pintura clássica, isso aqui é o que vem à nossa cabeça. Por quê? É perfeito. Exato, ser trans era como se fosse uma espécie de crime, muito provavelmente até fosse mesmo. Né? Então, é, quando a gente pensa em obra clássica, isso aqui vem à nossa cabeça. A perfeição, um retrato, isso aqui é um retrato. Não existia fotografia nesse tempo aqui. Então, os retratos, eles eram assim. Inclusive, ter um retrato era um sinal, era uma distinção social. Quem que tinha um retrato? Quem tinha condição de pagar um pintor para que aquele pintor retratasse a pessoa. Todos os grandes reis, todos os poderosos da Europa. Por que a gente fala da Europa? Porque a Europa era o centro do mundo, vamos colocar aqui bem entre aspas mesmo, o centro do mundo, né, até o século XX, né? Então, é uma distinção. Todos os poderosos tinham um retrato seu pintado, né? Isso era um sinal de poder, inclusive, né? E era um retrato pintado. Tudo isso vai fazer sentido dentro da análise que eu vou fazer daqui a pouco.
Então, aqui está a Mona Lisa, o nosso paradigma do clássico, né? O moderno, pessoal, quando a gente fala em moderno, em literatura, em arte, a gente geralmente contrapõe, certo, ao clássico. Então, o moderno é um movimento que vem se contrapor ao clássico. Então, se a Mona Lisa é o clássico, a gente tem o moderno que vai fazer algo diferente disso aqui. Aí é que a gente entra na nossa análise, certo? Eu vou dar umas pitadas pessoais aqui nisso, certo? Até porque a aula está gravada, vai para o YouTube. Aí depois eu digo que isso aqui é uma análise de Walter Benjamin. Aí, não que alguém vá ver a aula, mas vai que alguém vê essa aula e diz assim: você está esticando aí, né? Só isso aí não é exatamente o que Walter Benjamin disse, não. Walter Benjamin não disse exatamente isso, não. Então eu já me antecipo aqui que eu estou inspirado em Walter Benjamin, mas não é exatamente a análise de Walter Benjamin. Quem é Walter Benjamin, pelo amor de Deus? Walter Benjamin é um filósofo alemão, certo? Que discutiu muito o começo do século XX, o século XX, as artes, a modernidade, o modernismo e tudo mais. E aí, inspirado nele, toda a vida que eu faço essa aula introdutória sobre modernismo, eu trabalho com a seguinte ideia. Em algum momento, houve uma ruptura para que a gente saísse disso aqui, que é a Mona Lisa, para isso aqui. E aí agora a gente vai lá para o livro. Ó, essa imagem aqui, o grito, por exemplo, você percebe que é outro tipo de arte, né? É outro paradigma, é outra ideia. Olha só, lá é uma mulher pintada. Aqui, na página seguinte, são as senhoritas de Avignon, que é um quadro de um pintor chamado Pablo Picasso. Também são mulheres, certo? Só que aqui a ideia é totalmente outra. Cadê a simetria? Cadê a perfeição? Cadê a ideia de que tudo é matematicamente, milimetricamente calculado? Agora não está mais aqui, né? Em que momento ou por quê, o que que explica o fato de que a gente sai dessa obra de arte aqui e a gente vem depois para essa obra de arte aqui? Lógico que elas são de épocas totalmente diferentes, mas até o final do século XVIII, até o final do século XIX, o, digamos assim, a visão que as pessoas tinham sobre arte era essa visão aqui, ó. Era essa visão aqui. Isso aqui é que era a arte perfeita. Isso aqui é que era o que tinha que ser cultivado como o belo. Quando alguém dizia assim, o que é o belo na arte? O belo é exatamente essa arte perfeitinha, bonitinha, muito bem simétrica. Quando a gente fala em pintura, por exemplo, isso aqui era o modelo, né? Essa arte bem simétrica. Só que, em algum momento, surgiu um negócio chamado fotografia, certo? Uma tecnologia, digamos assim, porque é uma tecnologia mesmo, chamada fotografia. Alguém pensou que daria para, através da luz, já a partir de vários experimentos muito antigos, de fazer alguma coisa assim, até que alguém pensa assim, dá para fazer com a luz a captura da imagem, de uma imagem, e depois você revelar, né, que é como se chamava antigamente o processo, você revelar essa fotografia, que fica lá no filmezinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, é uma relíquia hoje em dia, né, mas você vai lá, fotografa, e aí isso é uma relíquia de pouco, né? Quando você vai pensar na fotografia lá de antes, até com aquelas câmeras zonas gigantes que a pessoa tava a cabeça dentro, depois, pô, era uma explosão, né? Um negócio, pum, um negócio de luz, um flash do tamanho do mundo. Quando a gente pensa naquilo ali, que é uma coisa ainda mais antiga, né? Então era uma tecnologia que, a partir da luz, você imprime ali uma imagem. E depois você pode pegar aquela imagem e fazer
quantas cópias você quiser. Quantas cópias você quer? Eu quero fazer 1 milhão de cópias disso aqui. É só você ter a máquina, dizia assim, é só você ter a máquina para você copiar aquilo ali. A Mona Lisa, quando Leonardo da Vinci pintou, se alguém quisesse copiar a Mona Lisa, se Leonardo da Vinci quisesse fazer a Mona Lisa de novo, dava para fazer de novo? Não dava para fazer de novo. Todos esses detalhes aqui, eles são únicos. Por mais que alguém tentasse colocar muito parecido, fazer muito parecido, por mais que o Leonardo da Vinci tentasse reproduzir isso aqui, essa reprodução, ela seria praticamente impossível, certo? Porque essa obra é única. Você está percebendo a diferença que a gente tem agora com a história da fotografia? A fotografia ela pode ser reproduzida quantas vezes a gente quiser e a reprodução ela é idêntica, certo? Eu pego aqui e copio quantas vezes eu quiser, eu faço em série, é uma coisa industrial. Isso aqui não é industrial, isso aqui é algo totalmente manual, né? É único, é uma experiência do pintor que está fazendo e depois que está feito, é uma experiência também nossa que estamos vendo aqui, é uma experiência estética, certo? E, como eu disse, é uma obra única. Professor, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com modernismo. Isso tem a ver com o fato de que depois da invenção da fotografia, a pintura ela deixou de ter esse status de aquilo que serve para retratar a realidade. Então, com a invenção da fotografia, essa pintura aqui ela começa a perder mais o sentido. Porque a genialidade da simetria, a genialidade de se parecer com a realidade, isso aí perde um pouco, porque agora a gente tem a fotografia, né? E aí é dentro dessa crise da invenção da fotografia que começa, e aí eu estou falando da fotografia, mas são outras coisas também, a gente vai já falar sobre outra coisa também. É dentro dessa crise que a gente começa a ver que esse tipo de pintura aqui vai meio que perdendo um pouco o sentido para aquela realidade, para a realidade daquele tempo. E aí lá no final do século XIX, mas principalmente no início do século XX, começam a surgir uma série de movimentos que são chamados de vanguardas europeias. O que são vanguardas? Vanguardas são coisas que estão à frente. Então, são movimentos que estão à frente do seu tempo, que surgem na Europa, para questionar o padrão tradicional das artes. E aí, por exemplo, questionar obras como a Mona Lisa. E quando eu estou dizendo questionar, não é dizer que isso aqui não é legal, não é bom. Não, não é isso. Mas é dizer que agora a pintura, para a gente dar o exemplo que a gente está falando sobre pintura, a pintura ela precisa buscar outros caminhos que não seja o caminho de retratar a realidade. Porque o caminho de retratar a realidade agora, a gente tem uma máquina que faz. Entendeu? Então é como se deixasse um pouco de fazer sentido. E aí obras como, por exemplo, essa aqui, e obras como, por exemplo, essa aqui, como por exemplo essa daqui, e obras como por exemplo essa daqui, elas começam a fazer mais sentido para a nossa realidade, porque elas não são simplesmente um retrato, é algo muito mais complexo do que um retrato. Ah, professor, você está querendo dizer que essas obras aqui são mais complexas do que a Mona Lisa? Não estou dizendo isso, eu não estou comparando uma coisa com a outra. Eu estou dizendo que, dentro da crise que foi a fotografia existir, a pintura começou a se transformar. E aí, por exemplo, aqui, ó, 1893, ainda é no século XIX ainda. Em 1893, por exemplo, esse Edvard Munch faz esse quadro, O Grito. Você percebe que aqui tem sentimento, tem a questão da angústia, do desespero humano, tem uma série de questões psicológicas envolvidas aqui nesse quadro, mas esse quadro ele não retrata a realidade do jeito que a realidade é. Um ser humano não tem esse rosto aqui do jeito que está retratado nesse quadro. Mas tudo isso nos remete, quando a gente analisa, por exemplo, esse quadro,
tudo isso vem à nossa cabeça, mesmo ele não sendo exatamente um quadro totalmente realista, que mostra a realidade do jeito que ela é. Deixa eu só ver um comentário aqui que foi feito no chat. Samila disse assim: a gente percebe que as pinturas passaram da valorização do corpo dentro de escala para algo mais fora de escala que desperta múltiplas interpretações. Exatamente, Samila, exatamente. Exatamente. Antes, a realidade era o objeto principal da arte. Depois disso, começa a haver mais um componente abstrato dentro da arte, que é uma questão de interpretação. E aí alguém vai ver e vai interpretar de uma forma, outra pessoa vai ver e vai interpretar de uma forma diferente, certo? O senhor está querendo dizer que na Mona Lisa não tem abstração também? Óbvio que tem abstração também. Lógico que trabalha com o abstrato, por exemplo. Jaqueline disse que existe uma análise muito clássica de que é enigmática essa figura, porque a gente não sabe se ela está feliz, está sorrindo, se não está sorrindo. Pois é, existe também o abstrato, existe também o enigma na obra de arte clássica, na pintura clássica, no retrato. Mas, no modernismo, ou no século XX, a pintura do século XX vai trazer isso de uma forma mais forte, de uma forma muito mais presente. Então, a interpretação é mais importante, né? Então, não é simplesmente você olhar e dizer é isso, é aquilo. Não, tem a questão da interpretação também. Porque a imagem, ela mostra uma coisa, mas ela também abstrai muita coisa da realidade, ela traz abstrações da realidade. Então, se são coisas abstratas, a gente precisa olhar e dar um sentido àquilo. Então, de certa forma, na obra modernista, esse diálogo com a pessoa que está ali, com o público, a gente pode dizer assim, ele é um diálogo mais forte. O público, ele se torna meio que coautor das obras, porque ele precisa ver, interpretar e dar um sentido àquilo de uma forma muito mais forte, como era muito mais forte do que era antes, certo? Então tem esse foco também, né? Isso na pintura, ok? Isso na pintura. Olha só, isso aqui também totalmente é uma coisa muito mais abstrata, né? Muito mais abstrata. Mas aí eu quero trazer aqui um textozinho. Peraí. Pronto. Eu quero trazer um textozinho aqui também. Aqui é uma poesia, certo? A comparação que eu vou fazer aqui não é com poesia, mas vai funcionar também, serve também. Olha só o que é que diz esse texto, certo? Isso aqui poema, né? Um poema, é um trecho de um poema, certo? De um livro chamado Pauliceia Desvairada, de um autor chamado Mário de Andrade, que é um dos grandes autores modernistas do Brasil, né? E aí, é como se fosse o prefácio do livro. Prefácio, para quem não sabe, quando você vai ler um livro, tem antes, como se fosse tipo, depende muito, às vezes é um comentário sobre aquele livro, é uma explicação de algo, é uma apresentação, alguma coisa assim, é chamado de prefácio, é o que vem antes do livro mesmo, né? E aí isso aqui é como se fosse o prefácio desse livro, chamado Prefácio Interessantíssimo, que é uma poesia, né? Um livro de poesia. Aí olha só o que é que Mário de Andrade diz, esse prefácio interessantíssimo. A gente não vai ler o texto todo, não, mas a gente vai ler essa primeira estrofe. Ele diz assim, ó, quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. Penso depois, não só não só para corrigir, como para justificar o que eu escrevi. Daí a razão desse prefácio interessantíssimo. Olha só, ele está dizendo que o autor deve escrever, ou ele escreve baseado no impulso. Não tem esse negócio de vou pensar, vou esperar chegar à inspiração. Essa é a visão clássica da literatura, que o autor se inspira, espera chegar à inspiração, essa inspiração vem assim, quase como se fosse uma forma divina, e ele vai lá e escreve. E a escrita dele é perfeita. E, por exemplo, se é uma poesia, essa poesia é rimada, é toda metrificada,
se é uma história, se é um texto em prosa, se é uma narração com começo, meio e fim, muito bem definidos, uma historinha que tem todos aqueles componentes clássicos do que é uma história, que é, primeiro você tem ali a apresentação, depois você tem um problema, depois esse problema vai chegando ao máximo, que é o clímax, que é aquele momento assim que você quer ler a história, que você quer ver, porque parece que vai acontecer alguma coisa muito importante ali, e aí depois você tem o desfecho da história com o final, e esse final sempre resolve um problema, que foi aquele problema lá do início. Esse é o percurso clássico de uma narração, de um texto narrativo. E o modernismo vai dizer assim, a gente precisa quebrar esses paradigmas. A gente precisa trazer uma outra visão, uma outra ideia do que é, por exemplo, a poesia. Você vê aqui que aqui não tem métrica, não tem rima, certo? Quando a gente continua o texto aqui, você vê que tem alguns versos que são menores, outros versos maiores. Ó, pronomes, ele pergunta aqui, escrevo brasileiro, se uso ortografia portuguesa, se uso com esse se errado, né? Porque aqui é se uso. Se uso ortografia é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto. Ou seja, toda essa ideia do que é novo, do que é indústria, do que é cidades que estão crescendo. Por exemplo, esse livro aqui, ele é um livro de 1920 e pouco. Pronto, tá aqui, ó. Eu acho que é 1926, se eu não me engano, esse livro, mas eu não tenho certeza. Mas é um livro do começo dos anos 20, né? Ali, anos 20, começo ou meados dos anos 20. Então, é, isso aqui é o modernismo, né? Essa visão de que a gente precisa quebrar esses paradigmas tradicionais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma poesia que quebra totalmente esse paradigma do que é a poesia tradicional. A poesia tradicional é métrica, rima. E o que ele diz aqui é a impulsão lírica. Escrevo sem pensar tudo que o meu consciente me grita. Então, eu não quero saber se isso aqui vai ter rima, se não vai ter, se vai ter métrica, se não vai ter, se os versos vão ter mais ou menos o mesmo tamanho ou não. Isso não é importante. Do mesmo jeito que contando uma história também, eu vou contando à medida que os impulsos, vamos dizer assim, para usar a palavra que ele usa aqui, à medida que os impulsos vão chegando. Então, são histórias que não necessariamente vão seguir esse começo, meio e fim tradicionais. E aí, de novo, isso tem a ver com alguma coisa. A gente relacionou a pintura com a questão da invenção da fotografia. Isso tem alguma coisa a ver também aqui? Aí, naquela minha análise inspirada em Walter Benjamin, como eu estava dizendo, eu vou comparar a literatura com a criação de outra coisa, que é o cinema, que é a outra imagenzinha aqui. Isso aqui é um protótipo, vamos dizer assim, é uma coisa, é é um início daquilo que hoje é o cinema. Naturalmente que está uma coisa bem mais moderna. Mas quando o cinema foi inventado, eu não sei se vocês estudaram isso lá no primeiro ano, quando você estava estudando arte, mas é comum no primeiro ano, na disciplina de arte, a gente estudar isso, a questão do cinema, né? Falar sobre cinema e tudo mais. E sempre que fala sobre cinema, fala sobre isso aqui também, como foi a invenção do cinema, né? E quem fez o Enem também, sobre a. Não sei se alguém aqui fez o Enem naquele ano, foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi quando vocês faziam o primeiro ano, se eu não me engano, 2019, isso, exatamente, em 2019. Falou também sobre isso, né? Tinha lá um texto sobre isso. Os irmãos Lumière, dois irmãos franceses, inventaram uma geringonça mais ou menos parecida com isso aqui, certo? Que era um protótipo do cinema. E o que era essa geringonça? Essa geringonça era o seguinte:
Você, através da fotografia e da luz, você conseguia projetar imagens em movimento, né? Você pegava aquele filmezinho da fotografia, você fazia vários filmezinhos daquele, certo? Esses filmezinhos como se fossem fotos, porque eram fotos mesmo, fotos. E essas fotos, você faz as fotos em movimento, e quando você faz aquilo ali rodar e projeta uma luz, você vê na tela aquelas imagens em movimento, né? E aí eles pensaram essa geringonça, pensaram nisso, e inclusive fizeram a primeira projeção de cinema de que se tem notícia na história, que é um filmezinho que eles fizeram lá sobre o negócio de um trem e tal. Que se você quiser, tem no YouTube, inclusive, esse filmezinho deles lá. E aí esse filmezinho revoluciona, lógico que não só ele, mas tudo que vem depois, revoluciona, inclusive, a literatura. Por quê? Do mesmo jeito lá que a gente estava falando sobre a história, que a fotografia mudou o paradigma da pintura, o cinema mudou o paradigma da literatura também. Porque a narração agora muda. Contar uma história passa a ser um atributo também de mais outra coisa, o cinema. Antes, a gente tinha o quê? A literatura como aquilo que conta histórias, né? O teatro, tudo mais, mas a literatura como algo que conta a história. Você pega aqui, vou ler um livro, né? O cinema, então, passa a fazer isso de outra forma. E a literatura, de alguma forma, também entra em crise por conta disso. E aí, de novo, surge movimentos em prol, digamos assim, de modificar a literatura. A literatura não precisa necessariamente só contar histórias, contar historinhas bonitinhas, quando a gente fala da prosa, por exemplo. Não, né? O romance não é só contar uma história. E aí você vem agora com outro paradigma, que é o romance, que não necessariamente precisa contar uma história, com começo, meio e fim. E aí romances, por exemplo, que são mais reflexivos, romances que são em fluxo de consciência, com aquela ideia do o impulso, o que vem, de acordo com o meu impulso, eu vou escrevendo. E aí a escrita, ela não é sobre os acontecimentos. Muitas vezes a escrita é sobre as experiências do narrador, é sobre as experiências de quem está contando a história. E aí a coisa fica muito mais intimista, fica muito mais abstrata. Mais uma vez aí a abstração também, do mesmo jeito que na pintura, na literatura também vem a abstração. E aí você vem, por exemplo, com que livros muito longos, mas que a história você pode resumir a história com pouco, com muito pouco, né? Você tem, por exemplo, um romance chamado Ulisses, de um autor modernista chamado James Joyce, que a história se passa em um curto período de tempo, em horas, mas o livro tem, sei lá, 800 páginas, certo? Por quê? Porque o importante ali não é exatamente a história, não é só a história, é todo esse jogo, é toda essa história do fluxo da consciência, do que o narrador, da experiência do narrador, né? Então a coisa vira totalmente diferente do que é simplesmente contar uma história com começo, meio e fim. E o modernismo vai se apegar agora nesse tipo de arte, nesse tipo de literatura, muito mais abstrata, certo? Como nós vimos aqui, por exemplo, nessas imagens, e como a gente viu, por exemplo, aqui nesse texto. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? Eu não vou fazer a correção da nossa atividade, porque, como eu disse, eu burramente deixei para colocar a atividade só na sexta-feira, porque não percebi a mudança de horário. Então, tem gente que não fez a atividade ainda, então eu não quero corrigir agora, certo? Mas a atividade já era sobre isso aqui, inclusive. Ok? Dúvidas? Colocações? Não? Se não, a gente vai encerrar, certo? Vou colocar aqui a frequência no chat. Vou colocar aqui a frequência no chat e a gente encerra.
certo? Eu vou deixar depois aqui uma atividadezinha lá no grupo, ok? Essa atividadezinha, quando a gente faz aula síncrona, assim, acho que você deve ter notado isso, quando a gente tem aula síncrona, eu sempre passo a atividade bem pequena, atividade com uma questão só. Acho que os professores em geral fazem isso, né? Então, eu boto uma atividadezinha bem pequena lá, certo? Só para frequência. Porque a nossa frequência, ela não é pela aula síncrona aqui, viu? A aula síncrona, você ganha ponto extra. Inclusive, você pode ver lá que a nossa nota de português e de redação já estão no aluno online. E tem lá o detalhe, e no detalhe, você pode ver que tem um ponto extra lá, o ponto bônus, certo? Tem aqui a frequência. Você pode ir assinando e pode ir saindo. Samila fez uma pergunta aqui se o filme de animação surgiu com essa corrente. Samila, eu perdi aqui a referência, não lembro agora exatamente sobre o que era que você estava falando. Mas se for sobre o negócio de. Porque, assim, isso aqui é o surgimento do cinema de um modo geral, certo? Não é só do filme de animação, não. O cinema, de um modo geral, surgiu dessa forma. Então, essa história do filmezinho com várias imagens que vai rodando, a luz projeta e essas imagens ficam em movimento, é o cinema. O cinema é isso. Até hoje, o cinema é assim. Certo? É porque hoje tem o cinema digital e tudo mais, é diferente. Mas até pouco tempo atrás, o cinema era só dessa forma. Você tinha um filme mesmo. Por isso que o nome é filme. Eu tinha um filme mesmo, como se fosse filme de fotografia. Você bota lá, bota aquele bicho para girar, bota a luz e vai aparecendo lá na frente as imagens em movimento. Certo? Então, o cinema como um todo surgiu dessa forma. Ok? Então, pessoal, tchau para vocês. Um excelente dia, uma boa semana e até a próxima.